A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digita o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o nosso bazar, que funciona de segunda a sexta, de 13 às 16 horas, na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133. Também vamos falar sobre o café colonial, café com vários quitutes, chocolates. Venha para cá prestigiar o nosso evento, R$25 por pessoa, muita comida. O importante é a confraternização, rever os antigos amigos que há muito tempo afastaram. Esse é o momento de confraternizarmos e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para a nossa instituição. Então, acontecerá dia 19, a partir das 18 horas. Isso vai dar num domingo, sem ser o próximo outro. Já ficam todos convidados. Mando um abraço muito carinhoso, super especial ao meu grande amigo Geraldo, ele que trabalha no Grupo Espírita Jean, uma pessoa espirituosa, com aparência jovial, está completando hoje 71 anos, mas não parece. Sabemos da sua luta, mas ele continua sempre de alto astral, apesar de todos os problemas. Meu querido Geraldo, amigo do coração, que Deus te ampare, que Jesus te ilumine, que a espiritualidade amiga se faça presente em todos os momentos da sua vida. E hoje, sendo um dia muito especial, que você possa comemorar junto aos seus familiares a sua data natalícia. E nós aqui do programa enviamos bênçãos para ti. Parabéns mais uma vez. E recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos. Jesus nos abençoe. Sim, Adilson, vamos estudar e hoje falando sobre o discípulo anônimo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Motivos. Desperta, que o sono paralisa. Age, que a inércia nada produz. Esforça-te, que a jornada é longa. Aguarda, que tudo tem a sua hora. Trabalha, que a ociosidade mata. Ilumina-te, que as trevas desnorteiam. Ensina, que irás aprendendo. Controla-te, que conseguirás vencer. Dá muito, que receberás multiplicado. Ajuda-te, que Deus não falha. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do discípulo anônimo. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue.
Jesus, porém, disse: não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 40. Observem que Jesus foi taxativo aqui, né? Então não precisa ser só discípulo do Senhor. Todos nós temos condições, desde que o seguimos verdadeiramente. O diálogo de Jesus com João revela a velha e milenar tendência para o radicalismo e sectarismo religioso, de que nem mesmo os companheiros mais íntimos do Mestre estiveram livres de padecer. Esse sectarismo, né, ainda acontece com muita frequência ainda nos dias atuais, de só determinada crença religiosa é que salva, que é melhor, né, e as outras estão relegadas ao abandono. Pensamentos radicais que não somam, né, causa divisões. João, ao proibir aquele que não participava do grupo dos seguidores mais chegados a Jesus de expulsar em seu nome os demônios, assumiu uma postura típica dos segmentos religiosos que não sabiam e que ainda não sabem conviver com os que não participam de suas ideias. A gente pensa, raciocina, né, e observa, de modo geral, aqueles que tentam de todas as maneiras violentar a sua consciência, convidando para os seus cultos, e às vezes com mais de uma pessoa ou várias, né, com aquela insistência muito grande, mas se você convida, ao contrário, viram as costas e até param às vezes de falar com você. Então, estão muito distantes dos ensinamentos de Jesus, porque o Cristo disse: fazer ao vosso próximo o que quereis que Jesus vos faça, porque aí está a lei e os profetas. Olha, se eu estou pedindo, mas não tenho condições de oferecer nada para o meu irmão, eu estou completamente equivocado e muito distante dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. A resposta de Jesus, contudo, desautorizou formalmente toda e qualquer pretensão nesse sentido. Ela é de altíssima importância para o cristão em geral e em particular para nós espíritas, porque alguns companheiros, esquecidos da lição do Mestre e das constantes recomendações e advertências de Kardec, ingressaram pelo terreno tortuoso da intolerância religiosa e a trouxeram para dentro do próprio movimento. Tornaram-se comuns as filiações e a correntes doutrinárias, as disputas de natureza acadêmica, as críticas marcadas pela ironia e às vezes os ataques diretos à própria honra alheia. O efetivo comprometimento com a doutrina dos espíritos, cujo objetivo final é, segundo o codificador, estabelecer em definitivo a lei da fraternidade, da solidariedade entre os homens, o que somente será alcançado através de reforma interior de cada membro da sociedade. É esquecido, omitido ou desprezado como coisas de pequena ou nenhuma significação. Uma pessoa me perguntou no seminário que eu fiz sábado, ela não entendia o que era uma obsessão de fascinação. E eu disse a ela que no meio espírita, no nosso meio espírita, talvez diferente um pouco da doutrina que ela professa, é muito grande, porque eu já observei muitos palestrantes espíritas fascinados pelo saber, achando que sabem tudo, né? Chegam ao ponto de serem convidados para uma instituição espírita que está iniciando, ou com menor número de pessoas para assisti-lo, ele dá uma negativa, diz que tem compromisso, que não pode ir. Isso está num processo de fascinação, né? Ele se sente superior, enquanto nós devemos nos colocar em igualdade e entendermos que todos nós somos pequenos aprendizes, caindo na velha história: quanto mais sei que nada sei, não é? Então, precisamos pensar sobre isso. A biografia de Allan Kardec, publicada na Revista Espírita de maio de 1869, que foi obras póstumas, né? Ou seja, após a sua morte, a FEB, Federação Espírita Brasileira, contém seríssima advertência que se destina, sem exceções, a todos os integrantes do movimento.
em sua bandeira escrevera estas palavras. Então, foi o que o codificador escreveu: trabalho, solidariedade e tolerância. Sejamos tolerantes. Sejamos como ele, infatigavelmente, cordialmente com seus anseios tolerantes e solidários. Não tememos seguir-lhe o exemplo, reconsiderando quantas vezes foram precisas os princípios controvertidos. Tentemos avançar antes com a segurança e a certeza do que com a rapidez, e não ficarão infrutíferos os nossos esforços, se como estamos persuadidos a serem os primeiros a dar disso exemplo, cada um cumprir o seu dever, pondo de lado todas as questões pessoais a fim de contribuir para o bem geral. Então, meus queridos irmãos, pensemos muito, porque devemos ser tolerantes se quisermos realmente conseguir explanar com facilidade os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ferro e fogo, você irrita pessoas, perde a amizade e não tem sustentação, porque a doutrina só sobrevive quando ela é sólida, quando ela é racional. Senão as pessoas ficam por um tempo, depois acabam saindo. Essa afirmativa exige de nós uma profunda reflexão em face da situação retromencionada. No relato de Marcos, que serviu como tema central dessas considerações, encontramos João ainda no verdor de sua exuberante e tempestuosa mocidade, o que lhe valeu, inclusive, o apelido dado por Jesus de Filho do Trovão. Marcos 3,17. Sim, o apóstolo era bem amado, ele era o mais jovem de todos os apóstolos. Ele tinha ali seus 17, 18 anos. Não estava na madureza da vida para compreender, de fato, que qualquer um outro que falasse em nome de Jesus e também expulsasse demônios em nome de Jesus não estaria fazendo nada contrário aos ensinamentos do Mestre. A exemplo dos outros apóstolos, ainda não conseguira penetrar o conteúdo mais profundo da missão do Cristo. O mesmo se observa também entre nós. Não obstante, os mais de 2000 anos da era evangélica, somos ainda autênticos trovões de intemperança e indigência espiritual. Isso, contudo, não serve nem de excludente, nem de dirimente para de nós constantes faltas. Já não temos o direito de invocar em nossa defesa a ignorância, o desconhecimento, o despreparo dos primeiros tempos apostólicos. Somos espíritos vividos e revividos na poeira do tempo, e por isso mesmo não nos assiste a faculdade de minimizar nossos equívocos, invocando uma adolescência moral que já deveria estar superada. Foi o que André Luiz disse-nos. Não pense que ao chegar no mundo espiritual possa dizer que não sabia. Qualquer um que tomou conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem certeza do que faz, não é? Essa desculpa não serve lá no mundo espiritual. Se persistimos na ignorância, no cultivo do orgulho, da vaidade e do personalismo, é porque conscientemente assim o desejamos. As oportunidades para sairmos dessa incômoda posição estão hoje, mais do que nunca, ao nosso alcance imediato, uma vez que não existe nenhuma casa espírita que não dedique considerável parcela de seu tempo ao estudo e ao esclarecimento dos que a frequentam. Essa tarefa constitui uma imperiosa obrigação de todo cristão, trazida até nós através do próprio João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 8, versículo 32. Relembremos ainda que o Espírito de verdade nos recomendou a instrução como um dos recursos indispensáveis à vitória sobre a nossa reconhecida pequenez espiritual. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo.
O anonimato daquele que, em teu nome, expulsava demônios é um fato que também exige uma retomada de posição dos espíritas e principalmente dos que se acham à frente das nossas instituições. Perdura ainda, talvez em virtude de nossa própria formação cultural, mesmo em grupos sérios e bem intencionados, uma certa preocupação com os notáveis, com aqueles que atingiram posições de destaque dentro da doutrina e do movimento, exigindo-se deles soluções e respostas para todos os problemas, velhos e novos, com a humanidade se defronta a cada dia. Nenhum de nós pode e deve negar o valor de que esses nossos irmãos são possuidores. Todavia, ao lado deles, existem centenas de criaturas anônimas e desconhecidas, figuras que dedicam toda uma vida ao serviço do próximo, não permitindo que a sua mão direita saiba o que a esquerda fez e que são simplesmente ignoradas. Quem era o servidor desconhecido da narrativa de Marcos? Ninguém o sabe. Os 4 evangelistas não o identificaram e ele se perdeu em meio à multidão dos que se sentiram atraídos pelos ensinamentos do Mestre e que, oculta e discretamente, testemunharam-lhe integral fidelidade. A única conclusão que se retira do episódio é que ele foi um dos inúmeros discípulos do Nazareno, cujas mãos jamais se conheceram quando da prática do bem. Em Ressurreição e Vida, Leon Tolstói, utilizando-se da psicografia de Ivone Amaral Pereira, enfoca a questão em narrativa de que tomamos a liberdade de copiar o título para encimar essas considerações. Se ele lançava demônios em nome de Jesus, era virtuoso, porque a virtude é o primordial poder para se expulsarem demônios. E se os expulsava em nome de Jesus, era porque amava Jesus. E se amava Jesus, era porque seguia seus ensinamentos. E se seguia seus ensinamentos, necessariamente os ouvia do próprio Jesus, perdido no anonimato das turbas, sem ser notado por ninguém, como certamente sucederia a muitos outros simpatizantes do Senhor, que deram até a própria vida por seu nome e sua doutrina, mas cujos nomes a posteridade não logrou conhecer. A lógica da argumentação do notável escritor russo é de uma impressionante contundência. Para ser um autêntico cristão, não é necessário que o homem se faça grande e conhecido. Não é possível, em face disso, que entre os espíritas, pequenos resquícios de orgulho e vaidade continuem alimentando a preocupação de alguns em se destacarem pela notabilidade, em reivindicarem para si a palavra final em todos os acontecimentos de que participam e de se arvorarem em titulares e destinatários das próprias atenções. Embora, conforme já dito, não se lhes possa negar a condição de trabalhadores ativos do movimento, também é impossível deixar de se reconhecer o muito que receberam em homenagens e honrarias transitórias, o que, a toda evidência, contraria a postura de humildade e de impessoalidade que caracteriza o verdadeiro espírita. É evidente que muitos desses guardam o evangelho no pensamento, na inteligência vibrante, no verbo fulgurante. Os outros, os anônimos, o guardam no coração. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10, versículo 8. As curas, consideradas impossíveis e por isso mesmo definidas como milagres, têm sido, ao longo dos tempos, a maior atração de quase todos os credos religiosos. A questão interessa de perto ao Espiritismo, porquanto a mediunidade de cura se constitui numa das formas de realização da caridade de que nenhum centro espírita pode se omitir. Ela não deve, contudo, ser erigida como a sua atividade principal, em detrimento de outras tarefas. Aliás, numa casa espírita não existem encargos, tarefas e posicionamentos de maior ou menor importância, uma vez que todos, desde o mais humilde ao mais qualificado de seus integrantes, devem orientar o seu trabalho em benefício do próximo e de sua renovação interior à luz da Boa Nova, o que importa num trabalho de educar e de educar-se à luz do Evangelho.
Muitos companheiros se queixam de que as reuniões de estudo despertam, via de regra, pouco interesse. A sua frequência depende, na maioria das vezes, do passe que se segue ao seu encerramento e da água fluidificada que nenhum frequentador dispensa. Não obstante, as sessões de tratamento e de cura ficam superlotadas, o que tem levado muitos dirigentes de boa-fé a transformar as casas espíritas em autênticos hospitais de curas impossíveis. O fenômeno não é novo e se fez presente no cristianismo desde a época em que Jesus esteve na terra. A multidão que o acompanhava era composta de toda sorte de sofredores, em que se destacavam os leprosos, cegos, aleijados, obsidiados, etc., ansiosos de se verem livres de seus males. Muitos tiveram êxito em sua busca e foram curados por ele, conforme noticiam os evangelhos. É verdade que durante o período trevoso da Idade Média, dominado pelo mais absoluto obscurantismo intelectual, religioso e científico, em que as garras do santo ofício sufocaram as consciências e até mesmo a liberdade de pensar, ele teve que se manter escondido, uma vez que os milagres eram privilégios de alguns não menos privilegiados membros da igreja, que gozavam de favores especiais junto a Deus. Quem se situasse fora desse grupo não tinha o direito de curar e nem sequer de amenizar o sofrimento alheio, porquanto era fatalmente tido como bruxo e submetido a torturas inquisitoriais. Isso não foi bastante, contudo, para impedir o aumento sempre crescente dos curadores e de sua sofrida clientela. O êxito no tratamento de moléstias tidas como irreversíveis pela ciência oficial sempre despertou e ainda desperta a curiosidade e o interesse do homem, que, incapaz de explicá-lo à luz de seu conhecimento, apelou e apela para o extraordinário e para o sobrenatural. Essa, aliás, é a postura oficial da Igreja em face da questão. Para ela, esses fatos se definem como milagres, porque são cientificamente inexplicáveis nos termos de pronunciamentos dos médicos e consultores da Congregação dos Santos. Foi esse, por exemplo, o motivo que determinou a sanção do processo de beatificação do Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer, ou seja, uma cura cientificamente inexplicável a ele atribuída. Revista Veja, 17 de julho de 1992. Diz a reportagem: para ser beatificado, cada candidato deve ter operado pelo menos uma cura que especialistas consultados pela Igreja declarem cientificamente inexplicável. O milagre atribuído à intervenção do Monsenhor Escrivá, sancionado pelos médicos e consultores da Congregação dos Santos, foi a cura da carmelita espanhola Concepción Bolón Rubiu. Em 1976, depois de dirigir uma oração ao futuro beato, ela sarou de um câncer complicado por úlcera gástrica e hérnia de hiato. O Espiritismo não participa desse ponto de vista. Para ele, não existe o milagre de acordo com o entendimento geralmente consagrado pelas igrejas cristãs. Sobre o tema, assim se pronuncia Kardec. Está em A Gênese, capítulo 13, número 1. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza como exclusão das leis naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa que, se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. O que para a Igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se informou tão bem sobre esse ponto que o assimilarem-se os milagres aos fenômenos da natureza constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé. Tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres.
Esse modo de agir era uma consequência inevitável do crê ou morre, a característica típica e marcante da fé cega e dogmática que desafiou os tempos e impediu o processo moral da humanidade. Somente a partir do instante em que o homem teve a liberdade de pensar, conquista que ele somente obteve no século XVIII e que, em grande parte, é obra do iluminismo, essa postura começou a ser questionada e sofreu seus primeiros reveses. Coube ao espiritismo a sua derrocada definitiva, embora o radicalismo religioso, que ainda teima em perturbar neste milênio, não abra mão do inexplicável, do sobrenatural ou do maravilhoso para explicar e edificar os milagres. Aos olhos dos que pensam dessa forma, Deus prova a sua grandeza e o seu poder através de fatos semelhantes, o que implica a sua redução à condição do mais insignificante mortal, uma vez que necessita de atitudes e de proezas incomuns para afirmá-los e demonstrá-los. Guardadas as devidas proporções e aceito este raciocínio, ele se identificaria com o artista que envereda pelos mais exóticos comportamentos, a fim de chamar a atenção sobre si e alcançar a fama. Muito bem explicado, Adilson. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O sono da indiferença. Um dos relatos mais comoventes, quando se abordam as horas anteriores à prisão de Jesus, é a sua solidão. Durante a ceia daquela quinta-feira, ele fizera recomendações para o futuro e revelações do que aconteceria logo mais. Seria de se esperar que os apóstolos se mantivessem com olhos e ouvidos atentos na sequência das horas. Saindo do local onde tivera lugar a comemoração pascal, Jesus se dirigiu para o Getsemane, um jardim aos pés do Monte das Oliveiras. Calcula-se que tenha sido uma caminhada de uns 10 minutos. Acompanhado de Pedro, Tiago e João, adentrou-se para um monte povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Tornou a frisar que aqueles eram os seus últimos momentos na terra. E lhes pediu: orai e vigiai comigo, para que tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Afastou-se a pequena distância, mantendo-se em prece. Reconhecendo que se assim Jesus os convidava para aquela derradeira hora, é porque confiava neles, dispuseram-se à vigília. No entanto, logo adormeceram. Foram despertados pelo mestre, que lhes perguntou por que não haviam permanecido em oração. E lhes narrou que fora visitado por um mensageiro do Pai, que o viera confortar para o sacrifício próximo. Apesar de mais essa extraordinária revelação, poucos segundos passados, os três tornaram a adormecer. Acordaram finalmente com os ruídos estranhos, a invasão dos soldados do templo, a prisão do Nazareno. Considerando a tristeza da flagelação, a sentença arbitrária e a morte na cruz, o apóstolo João entrou a refletir maduramente sobre os acontecimentos do Getsemane. Por que dormira ele, que amava tanto a Jesus? Por que não pudera estar com ele naquela prece derradeira? Por que não conseguir atender ao pedido do amigo? O tempo passou sem que João conseguisse esquecer aquela falta de vigilância. Certa noite, numa atmosfera de sonho, em divino esplendor, Jesus o visitou e lhe falou das lições que deveriam ser extraídas daquele episódio. Disse da marcha solitária de quantos abraçam missões de amor. Sobretudo, falou a respeito do sono da indiferença, alertando para o orar e vigiar. Hoje, como naquele dia, muitos de nós cultivamos o sono da indiferença. Um terrível vírus se alastrou pela terra, nos solicitando reformulação de atitudes, da maneira de viver. A pandemia nos exigiu mais respeito ao outro, à própria vida. Fomos convocados à vigilância, preservando-nos do contágio cruel.
Vimos centenas de amores e amigos serem levados pela morte. Vimos empregos desaparecerem, negócios serem fechados, angústia e dor em todo o planeta. Vieram as vacinas, a bênção da recomposição da vida, como uma fugidia luz de esperança. Bastou uma breve pausa da corrida pandêmica, um arrefecimento da sua incidência, e retornamos aos mesmos velhos hábitos descuidados. Parece-nos que o governador planetário se achega e nos indaga. Filhos da alma, tanta dor não os consegue manter atentos, despertos? Será que prosseguiremos imersos no sono da indiferença? É hora de despertar, orar e vigiar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não possa ser mudado. Dá-me forças para mudar tudo o que possa e deve ser mudado. Mas acima de tudo, Senhor, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade de estar junto com você no nosso programa O Espiritismo Está no Ar. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.